Ele riu na cara dela. Apontou para o piano no canto do salão e disse que, se ela tocasse de verdade, pagaria o salário do mês inteiro. Renata não respondeu. Só olhou para ele e foi em direção ao banco do piano. Ei, garçonete, traz mais um uísque. Renata pegou o copo vazio da mesa sem olhar para Fábio. E capricha, hein? Aqui a gente paga caro para ser bem atendido. A mesa do lado fingiu não ouvir. 2 homens de terno abaixaram os olhos para o prato. Fábio era daquele tipo. Voz que ocupava o espaço, terno bem passado, risada que não precisava de motivo. Tinha chegado com 4 clientes naquela sexta-feira e já estava na 2ª garrafa antes das 8 da noite. Ele não era rude por descuido. Era rude porque podia. Renata voltou com o uísque e pousou o copo devagar na mesa. Demorou, ele disse, sem nem olhar para ela. Ela não respondeu. Foi aí que ele viu o piano. Era um instrumento antigo, bem conservado, encostado na parede perto da entrada. Decorativo. Ninguém tocava naquele restaurante fazia anos. Estava ali mais por charme do lugar do que por utilidade. Ô, moça! A voz dele encheu o salão. Esse piano aí é de enfeite ou tem alguém que sabe tocar? Renata parou no meio do caminho de volta para a cozinha. É decorativo, senhor. Que desperdício. Ele virou para a mesa dele e começou a rir. Piano bonito assim e ninguém que preste para tocar. Os clientes riram junto. Um deles cutucou o outro. Outro já tinha o celular na mão. Fábio olhou para Renata com aquele sorriso de quem tem certeza que pode tudo. Você sabe tocar, garçonete? O salão abaixou o volume. Algumas cabeças viraram devagar. Renata ficou parada por 1 segundo. Os dedos apertaram a bandeja. Não é parte do meu trabalho, senhor. Claro que não. Ele tomou um gole lento, satisfeito. Garçonete não toca piano. Garçonete serve uísque. A mesa riu de novo, mais alto dessa vez. Fábio se inclinou na cadeira, ergueu o copo em direção ao salão como se estivesse brindando para todo mundo. Galera, vou fazer uma proposta generosa para a moça aqui. A voz saiu alta e calculada. Se ela sentar nesse banco agora e tocar alguma coisa de verdade, eu pago o salário dela do mês, do próprio bolso. Mais risos. O homem com o celular começou a filmar. Renata olhou para o piano. Depois olhou para Fábio. O que será que passava pela cabeça dela naquele momento? O som do uísque batendo no gelo foi o suficiente. Não foi o piano. Não foi a risada de Fábio. Foi aquele barulho pequeno, seco, de gelo quebrando dentro do copo. O mesmo som que tinha no camarim do Teatro Municipal de São Paulo naquela noite de novembro, 12 anos atrás, quando uma assessora entrou com uma bandeja de drinks para comemorar antes mesmo de ela pisar no palco. E a mente de Renata foi embora. Ela tinha 15 anos quando tocou pela primeira vez num palco de verdade. Interior de Minas, festival regional, piano desafinado, banco torto. Ela não ligou para nada disso. Renata, você não tá nervosa, não? A mãe perguntou antes de ela entrar. Tô, mãe, mas quando eu sento, some. E sumiu. Ela tocou por 22 minutos sem errar uma nota. No final, a plateia ficou em silêncio por 3 segundos antes de explodir em aplausos. 3 segundos. Ela nunca esqueceu aquilo. Disse que era o melhor som do mundo. Aquele silêncio antes das palmas, quando todo mundo ainda está processando o que acabou de ver. Depois vieram as bolsas, os professores, os concursos. Ela foi para São Paulo com 17 anos e uma mala pequena. A professora Doris, que a acompanhou por 7 anos, dizia sempre a mesma coisa. Você não toca música, Renata. Você conta história. Ela acreditou nisso por muito tempo. O segundo flash foi mais rápido e mais cruel. 3 dias antes do concerto mais importante da carreira dela, a mão direita começou a travar. Um espasmo pequeno, quase imperceptível. Ela ignorou. No dia seguinte, a dor veio junto. No terceiro dia, ela mal conseguia segurar uma xícara.
Distonia focal. O médico disse sem cerimônia. É involuntário. Pode melhorar com terapia, pode não melhorar. Quanto tempo? Ela perguntou. Meses, anos, talvez indefinido. Ela saiu do consultório, sentou no banco de uma praça e ficou olhando para as próprias mãos por 40 minutos. Não chorou, só ficou olhando, como se as mãos fossem de outra pessoa. O concerto foi cancelado. A professora Doris ligou uma vez. Depois parou de ligar. O terceiro flash foi mais silencioso ainda. Renata tinha 26 anos quando viu o anúncio colado na vitrine do restaurante. Contrata-se garçonete, experiência não necessária. Ela ficou parada na calçada por uns 2 minutos. Você vai entrar ou vai só olhar? O seu Arnaldo perguntou da porta sem maldade nenhuma, só curioso. Ela entrou. Isso foi 4 anos atrás. Renata! A voz do Marcos cortou tudo. Ela piscou. O salão voltou. As mesas, as luzes, o cheiro de comida, o barulho de talheres. Renata, a mesa 6 está esperando. Ela olhou para o piano uma fração de segundo. Depois ajeitou a bandeja no braço e foi em direção à mesa 6, com a mão direita firme, mais firme do que parecia possível. Renata foi até a mesa 6, anotou o pedido, voltou para a cozinha. Fez isso no automático. Mas os olhos continuavam voltando para o piano. Era um Essenfelder velho, cor de mogno escuro, com algumas teclas amareladas no canto direito. Ela sabia exatamente quais. Tinha passado os dedos por cima dele uma vez, no primeiro mês de trabalho, quando o salão ainda estava vazio e seu Arnaldo varria o chão perto da entrada. Ele não disse nada. Fingiu que não viu. Ela nunca mais tinha chegado perto. Mas naquela noite o piano parecia mais próximo do que nos outros dias. Ou talvez ela tivesse chegado mais perto sem perceber. Porque quando olhou para o próprio corpo, estava com a mão espalmada na lateral do instrumento. Os dedos levemente curvados. A posição exata de quem está prestes a começar uma escala. Ela tirou a mão devagar, como se o piano tivesse esquentado de repente. A mesa 12 pediu água. A mesa 3 pediu a conta. Ela foi, voltou, foi de novo. Mas cada vez que cruzava o salão, passava a menos de 2 metros daquele banco de madeira velho. E cada vez custava um pouco mais não parar. Num dos trajetos, ela desacelerou. Só 1 segundo. Olhou para o teclado. Os dedos da mão direita se moveram sozinhos no ar. Discreto, quase invisível. Uma sequência curta. 3 notas. As primeiras 3 notas de uma peça que ela tinha tocado com 18 anos num conservatório em Belo Horizonte. Renata, mesa 8, chamou. Ela fechou a mão e foi embora. Fábio continuava na mesa dele. Mais alto agora, segunda garrafa aberta, contando alguma coisa para os clientes que arrancava gargalhada a cada 2 minutos. Uma vez ele olhou para ela quando ela passou e disse sem baixar a voz: "Ainda estou esperando o show, hein, garçonete?" Os clientes dele riram. Ela não respondeu. Mas alguma coisa dentro dela estava respondendo. Só que ela ainda não sabia bem o quê. Marcos apareceu ao lado dela, perto do balcão, com aquela postura de quem vai dizer uma coisa desconfortável, mas já decidiu que vai dizer de qualquer jeito. "Renata, preciso falar com você." Ela já sabia o que vinha. "Não vou fazer nada, Marcos." "Eu sei, mas preciso ter certeza." Ele baixou a voz. "Esse homem é cliente VIP há 3 anos. Gasta bem, indica o restaurante para a empresa dele inteira. Eu preciso que essa noite termine sem problema." "Entendi. Você entendeu ou você está só me dizendo o que eu quero ouvir?" Ela virou para ele. "Entendi, Marcos." Ele ficou 1 segundo a mais do que precisava, como se estivesse tentando ler alguma coisa no rosto dela. Depois, assentiu e foi embora. Bebel, a outra garçonete do turno, chegou por trás com uma bandeja. "Não vale a pena," ela disse baixinho enquanto passava. "Sério, homem assim, quanto mais você reage, mais ele gosta. Ignora." "Tô ignorando." "Tô vendo como você tá ignorando."
Bebel deu um sorrisinho e foi em direção às mesas. 5 minutos depois, Fábio pediu mais gelo. Renata levou. Quando ela se abaixou para colocar o balde na mesa, ele se inclinou levemente na cadeira e disse, quase como conversa, mas alto o suficiente para a mesa toda ouvir: "Você sabe o que eu acho? Acho que você nunca nem tocou um piano na vida, nem sabe onde ficam as teclas." Risada geral. "Só sei que a oferta ainda está de pé." Ele ergueu o copo. "Um salário mensal. É muita coisa para uma garçonete, não é?" Ela endireitou o corpo, pegou a bandeja e foi embora sem dizer nada. Mas dessa vez, as mãos tremiam. Ela foi direto para o banheiro do fundo, o que os funcionários usavam, trancou a porta e ficou de frente para o espelho. As mãos estavam visivelmente tremendo. Ela colocou as duas apoiadas na borda da pia e respirou fundo. Tentou parar de tremer. Não conseguiu de imediato. E aí veio o pensamento que ela mais odiava, o que aparecia sempre nos momentos errados, com uma voz que parecia razoável demais para ser ignorada. "E se você sentar naquele banco e as mãos travar?" Não era uma pergunta sem fundamento. Ela sabia disso melhor do que ninguém. A distonia não tinha sumido de vez. Nos primeiros 2 anos depois do diagnóstico, os espasmos eram frequentes. Depois, foram ficando mais raros. Ela fez terapia, fez exercício, aprendeu a reconhecer os sinais. Mas nunca tinha tocado em público de novo. Nunca tinha se submetido à pressão de um palco, de olhos em cima dela, de expectativa. E se travar bem na primeira frase? Ela imaginou a cena. Sentar no banco, o salão olhando, colocar os dedos no teclado. E então a mão direita trava, os dedos não obedecem e ela sai dali no meio de uma risada que vai durar a noite toda. Fábio, com o copo erguido, satisfeito, a voz ecoando pelo salão. "Eu sabia." A imagem foi suficiente. Ela afastou as mãos da pia e ficou olhando para elas. A mão direita ainda tremia um pouco, mas era nervoso. Só nervoso. Ela conhecia a diferença. "Você não toca música, Renata. Você conta história." A voz da professora Doris apareceu do nada, como fazia às vezes. Renata fechou os olhos por um segundo. Tinha uma diferença enorme entre não conseguir tocar e escolher não tocar. Por 4 anos, ela tinha escolhido não tocar. Por medo, por precaução. Por não querer descobrir que talvez as mãos não fossem mais as mesmas. Mas aquele homem lá fora não sabia nada disso. Para ele, ela era só uma garçonete que servia uísque e não sabia onde ficavam as teclas do piano. E aquilo, por algum motivo, doía de um jeito diferente. Ela abriu os olhos. Olhou para o próprio reflexo por um bom tempo. A mão direita tinha parado de tremer. Ela respirou uma vez, endireitou o avental e colocou a mão na maçaneta da porta. Ainda não sabia exatamente o que ia fazer, mas sabia que não ia ficar naquele banheiro. Quando Renata saiu do banheiro, Fábio estava em pé. Não era o tipo de coisa que você esperava. Ele tinha levantado da cadeira, copo na mão, e estava andando devagar pelo salão como se fosse dono do lugar. Os clientes dele observavam com aquele sorriso de quem está vendo um espetáculo pago. "Ah, voltou." Ele virou quando ela apareceu no corredor. "A gente estava quase te mandando procurar." Renata foi direto para o balcão sem responder. "Ô, moça." A voz dele subiu um degrau. "Tô falando com você." Algumas cabeças viraram. A mesa do canto parou de comer. Ela pegou uma bandeja, colocou 2 copos em cima e foi em direção à mesa 3 sem apressar o passo. "Incrível," Fábio disse alto para o salão inteiro. "Você pede um serviço, a pessoa some 20 minutos e volta te ignorando. É assim que funciona aqui?" A mesa dele riu. O homem de terno que filmava antes voltou a levantar o celular. Renata pousou os copos na mesa 3, sorriu para a cliente e virou de volta. Fábio estava a menos de 3 metros dela, agora. "Deixa eu te fazer uma pergunta séria." O tom tinha mudado, mais baixo, mais calculado. "Você tem orgulho do que faz?" Ela olhou para ele. "Tenho, sim." "É?"
Ele inclinou a cabeça levemente. Porque você não parece muito boa nisso, não. Risada da mesa dele. Uma mulher numa mesa próxima desviou o olhar, desconfortável. Leva 30 minutos para trazer o uísque, some quando chamam, e ainda fica com cara de quem está me fazendo um favor. Ele balançou a cabeça com um sorriso. Sabe qual é o problema? Pessoa que não tem talento para nada fica com aquela cara de importante. Faz o mínimo e acha que merece respeito. Renata respirou pelo nariz. Se o senhor quiser fazer o pedido, eu anoto agora. Já fiz o pedido. 3 vezes. Ele deu um passo a mais em direção a ela. Mas eu ainda estou esperando o show do piano. Você não esqueceu? A mesa dele bateu palma. 1, 2, 3. Animados demais para ser espontâneo. Vai lá, garçonete! Um dos clientes gritou. É o salário do mês, outro disse rindo. O salão inteiro virou agora. Umas 12, 15 pessoas olhando. Alguns curiosos, alguns constrangidos, alguns com o celular já na mão. Marcos apareceu na entrada da cozinha. Viu a cena. Não se moveu. Fábio abriu os braços como se estivesse apresentando um show. Pessoal, a moça aqui recebeu uma proposta generosa. Um salário inteiro para tocar umas notas num piano. Ele pausou. E tá com medo. Risada coletiva agora, não só da mesa dele, 2 ou 3 mesas diferentes. Renata sentiu o calor subindo pelo pescoço. Fábio deu mais um passo. Não tem problema não, moça. Vergonha é humano. Mas você podia pelo menos ser honesta e falar que não sabe tocar nada, em vez de ficar desconversando. Eu não disse que não sei tocar. A frase saiu antes que ela decidisse falar. O salão ficou 1 segundo mais quieto. Fábio levantou uma sobrancelha. O quê? Renata endireitou os ombros. Eu não disse que não sei tocar piano. Eu disse que não era parte do meu trabalho. Silêncio real agora. Até a mesa dele parou de rir. Fábio ficou olhando para ela por um momento, recalculando. Então toca. Não é o momento adequado. Por quê? Ele cruzou os braços. Porque você sabe que não consegue. Porque eu estou trabalhando. Ah, ele assentiu devagar, com aquele sorriso voltando. Trabalhando, claro. Ele virou para a mesa. Ela está trabalhando, gente. Risada de novo. Mais alta dessa vez. Deixa eu te contar uma coisa. A voz de Fábio ficou mais grave, mais pesada. Ele deu um passo e ficou bem perto dela, perto o suficiente para mais ninguém ouvir o que viesse a seguir. Mas ele não baixou o tom. Eu sei exatamente o tipo de pessoa que você é. Vi centenas como você. Aquelas que ficam esperando uma chance que nunca vem, porque no fundo sabem que não estão prontas para ela. Ela abriu a boca. E tem mais. Ele continuou sem pausa. Ergueu a voz de volta, devolvendo para o salão. Você sabe por que garçonete fica garçonete? Porque é o máximo que consegue. Não é crítica, não. É só a realidade. O silêncio que veio depois foi diferente. Pesado. Alguns olhavam para o chão. Uma mulher na mesa do canto, Dona Conceição, parou o garfo na metade do caminho. Fábio foi voltando para a mesa devagar, satisfeito. Quando você decidir encarar o desafio de verdade, é só falar. A proposta ainda está de pé. Ele sentou, ajeitou o paletó. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Renata ficou parada no meio do salão, com a bandeja na mão, com o salão inteiro em volta, com Marcos travado na entrada da cozinha e Bebel olhando do canto sem saber o que fazer. E então Fábio ergueu o copo para ela como num brinde. Vai buscar mais gelo, moça. 3 pessoas na mesa dele riram. E foi exatamente isso. Mais gelo, como se a conversa inteira não tivesse acontecido, como se ela fosse invisível de novo. Renata abaixou a cabeça, deu meia volta e foi em direção à cozinha. Atrás dela, a conversa da mesa de Fábio voltou ao normal, animada, como se nada tivesse acontecido, como se ela fosse só mais uma parte da decoração do lugar. Igual ao piano.
A cozinha estava barulhenta como sempre. Frigideira, forno, voz do cozinheiro chamando pedido, barulho de prato. Renata entrou, pousou a bandeja no balcão e ficou parada de frente para a parede por uns 3 segundos. Bebel passou por ela sem dizer nada. Só deu um aperto rápido no ombro. Renata pegou o avental pelo nó, quase soltou. O gesto de quem está a um passo de tirar, dobrar e ir embora. Ela tinha feito aquilo antes. 2 empregos antes desse. Chegou um ponto que era mais fácil ir do que ficar. Ela ficou olhando para o avental nas próprias mãos. Vai buscar mais gelo, moça. A frase ficou ecoando de um jeito que ela não conseguia desligar. Não era nem a frase em si, era o tom, o descaso, a certeza absoluta com que ele disse, como se ela fosse tão previsível que nem valia a pena esperar uma reação. Ela soltou o avental. Foi até o fundo da cozinha, onde ficava o corredor de serviço, e sentou num caixote de madeira que o pessoal usava nos intervalos. Colocou os cotovelos nos joelhos e ficou olhando para o chão. 4 anos. 4 anos naquele restaurante acordando cedo, dormindo tarde, carregando bandeja, sorrindo para cliente grosso, cobrindo turno de colega, engolindo comentário de Marcos. 4 anos sendo invisível de um jeito que ela tinha aprendido a chamar de estabilidade. E por quê? Porque era seguro. Porque aqui ninguém esperava nada dela além de chegar no horário e não quebrar copo. Porque aqui ela não precisava tocar piano, não precisava ser boa em nada, não precisava enfrentar a possibilidade de tentar e falhar de novo. Ela levantou a mão direita e ficou olhando para ela. Os dedos estavam quietos, firmes, sem tremor. Foi aí que seu Arnaldo apareceu no corredor. Ele era do tipo que aparecia na hora certa, sem explicação. 60 e poucos anos, cabelo branco, andar de quem nunca teve pressa. Há 18 anos no restaurante, viu o dono mudar 3 vezes, reforma, crise, pandemia. Continuou varrendo o mesmo salão com o mesmo cuidado de sempre. Ele parou quando viu ela sentada. Você tá bem? Tô. Ele ficou na entrada do corredor, sem entrar. Olhou para ela por um segundo. Viu o que aconteceu lá fora. Renata não respondeu. Esse tipo de homem, ele disse devagar, só faz aquilo porque ninguém nunca respondeu de verdade. Não é minha função responder. Não, ele concordou, mas talvez seja sua oportunidade. Ela olhou para ele. Seu Arnaldo foi até uma prateleira no corredor. A de metal enferrujada, onde ficavam panos de prato e utensílios velhos, e tirou uma caixinha de papelão pequena de trás de um pote. Pousou no caixote do lado de Renata. Tava guardando isso faz tempo. Achei quando a gente limpou o depósito no ano passado. Ela olhou para a caixa, abriu devagar. Dentro tinha um programa de concerto. Papel grosso, levemente amarelado. No centro, uma foto preto e branco de uma jovem sentada ao piano de perfil, com aquela postura que só quem passou anos treinando tem. Renata olhou para o nome impresso embaixo da foto. Renata Borges, 22 anos, Conservatório Estadual de Minas Gerais. A garganta fechou. Encontrei dentro do banco do piano, seu Arnaldo disse. Acho que caiu lá dentro um dia e ficou. Ela ficou olhando para a foto por um tempo que não conseguiu medir. 22 anos. Antes do diagnóstico, antes do concerto cancelado, antes da mala pequena de volta para Minas, antes do avental. Ela fechou a caixinha devagar. Arnaldo. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Você consegue me cobrir uns 10 minutos? Ele já estava sorrindo antes de ela terminar a frase. Tô aqui desde as 6 da manhã, Renata. 10 minutos é nada. Ela se levantou, colocou a caixinha embaixo do braço e foi em direção à porta da cozinha. Dessa vez não tinha hesitação nenhuma. Renata empurrou a porta da cozinha e parou. O salão estava do mesmo jeito. Mesas, luzes, barulho de conversa, Fábio de costas para ela, gesticulando para a mesa, contando alguma história.
o homem com o celular ainda filmando de vez em quando. E o piano ali no canto, quieto, com aquelas teclas amareladas no canto direito. Ela deu 2 passos em direção ao instrumento e parou de novo, quando ouviu uma voz baixa ao lado dela. "Você vai mesmo fazer isso?" Era a Dona Conceição. Sentada sozinha na mesa mais perto do piano, copo d'água na mão, olhando para Renata com uma expressão que não era surpresa. Era reconhecimento. "Não sei ainda", Renata disse baixinho. "Eu sei." A senhora pousou o copo. "Eu te ouvi tocar uma vez, faz uns 2 anos. Era tarde, o salão estava quase vazio. Você passou os dedos pelo teclado por uns 30 segundos e parou." Ela pausou. Não foi pouca coisa nesses 30 segundos, não. Renata olhou para ela. Dona Conceição era frequentadora antiga. Vinha toda sexta, sempre sozinha, sempre na mesma mesa. Nunca tinha sido de muita conversa. Pedia o mesmo prato, deixava gorjeta generosa, ia embora por volta das 9. "Eu trabalhei 20 anos como professora de música", a senhora disse. "Aposentei, mas o ouvido não aposenta." Ela inclinou levemente a cabeça em direção a Fábio. "Aquele homem não merece o que você carrega, mas talvez o salão mereça ver." Renata ficou olhando para ela por um segundo. "Dona Conceição, se eu sentar nesse banco, a senhora fica?" A senhora já tinha puxado a cadeira para ficar de frente para o piano. "Já estou acomodada, minha filha." Renata respirou fundo e caminhou mais 2 passos em direção ao instrumento. Parou de lado, a mão espalmada na madeira lateral. Fechou os olhos por um segundo. Então, abriu. Sentou no banco devagar. Ajeitou a postura. Os ombros desceram sozinhos, como memória muscular que nunca some de verdade. A posição correta voltou antes mesmo de ela pensar sobre ela. Ela colocou as mãos no colo. Não no teclado ainda. No colo. Respirou. Olhou para as teclas. 12 anos. 12 anos sem tocar em público, sem a pressão de um salão de olhos em cima, de silêncio esperando ser preenchido. Ela tocava sozinha às vezes em casa, num teclado pequeno sem pedal, com fone de ouvido, como quem faz algo proibido. Mas não era isso. Nunca era o mesmo. Ela levantou a mão direita devagar, colocou os dedos no teclado, tocou 3 notas, só 3. Um acorde simples, aberto, que ficou no ar por uns 2 segundos antes de sumir. As mãos não travaram. Os dedos obedeceram. Completamente. Sem hesitação, sem espasmo, sem o travamento que ela tinha carregado como medo por mais de uma década. Ela retirou as mãos e ficou olhando para o teclado. Dona Conceição, do lado, disse muito baixinho: "Ainda tem." E foi isso. 2 palavras. Mas foram as 2 palavras certas. Fábio não tinha percebido nada ainda. Continuava de costas, animado com a própria história, fazendo a mesa rir. O homem com o celular estava olhando para o aparelho agora. Marcos tinha sumido. Seu Arnaldo apareceu na entrada da cozinha, pano de prato no ombro, olhando para Renata com aquela calma de quem já sabe o que vai acontecer. Ela olhou para ele. Ele fez um gesto pequeno com a cabeça. "Pode ir." Ela olhou de volta para o teclado. Tudo bem. As mãos estavam bem. O banco estava na altura certa. O pedal respondia quando ela testou levemente com o pé. O instrumento era velho, mas afinado. Ela tinha percebido isso nos 3 acordes. Agora, ela precisava decidir o que ia tocar. Não tinha dúvida. Era uma peça que ela conhecia de cor desde os 16 anos. Chopin, Noturno em Mi bemol maior. A peça que a professora Doris usava quando queria mostrar para alguém o que significava tocar com sentimento de verdade. Não era uma peça de exibição, não era para impressionar pela velocidade ou pela técnica, era para parar o tempo. Era exatamente o que aquele salão precisava. Ela respirou uma vez. Colocou as mãos na posição inicial. Foi aí que Fábio se mexeu. Ele tinha virado na cadeira, provavelmente para chamar Renata para pedir mais alguma coisa. E viu.
Viu ela sentada no banco do piano, de costas para a mesa dele, mãos no teclado. Ele ficou imóvel por meio segundo. Depois começou a rir. Gente, olha isso! A voz saiu alta, chamando a atenção de todo mundo. Ela foi mesmo. A mesa dele virou. Outras mesas viraram. O homem com o celular levantou o aparelho na hora. Fábio se levantou da cadeira com o copo na mão, animado, como se aquilo fosse o melhor entretenimento da noite. Silêncio, silêncio. Ele estendeu o braço pedindo atenção para o salão com um sorriso de quem tem certeza absoluta do que vai ver. Vamos dar uma chance para a moça. Risadas, murmúrios. O salão inteiro olhando para o piano agora. Marcos reapareceu na porta da cozinha com a cara branca. Renata sentiu o peso de cada olhar. Sentiu o calor das luzes do teto. Sentiu o silêncio daquele tipo específico, o silêncio de espera, de plateia, que ainda não decidiu se vai rir ou se vai calar. Ela conhecia esse silêncio. Era exatamente o silêncio de 3 segundos antes do aplauso que ela nunca mais tinha ouvido. Seus dedos ficaram parados em cima do teclado por um momento que pareceu longo demais. Fábio ergueu o copo no ar com aquele sorriso largo. Pode começar, garçonete. Dona Conceição cruzou as mãos no colo e fechou os olhos. Seu Arnaldo encostou na parede e ficou quieto. Renata olhou para frente. Não para as teclas, para frente, para um ponto fixo na parede do outro lado do salão, do jeito que a professora Doris ensinava. Você não toca para as teclas, você toca para o espaço. E então ela começou. As primeiras notas saíram baixas. Não foi um começo grandioso. Não foi o tipo de abertura que chama a atenção de imediato. O noturno de Chopin começa assim, quase quieto, quase hesitante, como alguém que está contando um segredo antes de decidir se vai contar de verdade. A mão esquerda marcou o baixo. A mão direita entrou logo depois com a melodia. 3 segundos de música e o salão já tinha mudado de tom. Não foi uma coisa que dava para explicar direito. Foi mais uma sensação, como quando a temperatura do ar muda antes de chover. Algumas conversas pararam no meio de uma frase. Alguns garfos foram pousados devagar, sem barulho. Alguém que ia levantar da mesa ficou sentado. Fábio ainda estava em pé com o copo erguido, mas o sorriso tinha congelado. Renata não viu nada disso. Ela estava olhando para o ponto fixo na parede, como sempre fez, como aprendeu a fazer com 16 anos, quando a professora Doris disse que palco é lugar de presença, não de preocupação. Os dedos se moviam com uma memória que não precisava de instrução consciente. 12 anos longe do palco, mas o corpo não tinha esquecido. A melodia subiu. A mão direita encontrou as notas mais altas da frase, aquelas que o Chopin usava para criar aquela sensação de algo suspenso no ar, de coisa incompleta que vai ser resolvida mais tarde. Era uma promessa musical. Quem conhecia, reconhecia. Quem não conhecia, sentia mesmo sem saber o nome. Dona Conceição abriu os olhos devagar. Seu Arnaldo parou de respirar por um segundo. E foi exatamente nesse momento que Marcos atravessou o salão na direção do piano. Ele vinha rápido, com aquela postura de gerente em modo de controle de dano, olhando para o lado como quem não quer ser notado, mas está sendo notado por todo mundo. Chegou ao lado de Renata e se abaixou levemente, a voz saindo num sussurro tenso. Renata, para. Agora. Ela não parou. Os dedos continuaram. Renata, mais firme. Você não tem autorização para usar o instrumento. Isso é propriedade do restaurante. Se você não parar, eu vou ter que te chamar lá fora agora. A melodia continuou. A frase seguinte do noturno, mais longa, mais rica. Marcos ficou parado do lado dela por 3 segundos que devem ter parecido eternos para ele. O salão inteiro estava olhando, não só para o piano, para ele também, e ele percebeu que qualquer coisa que fizesse naquele momento ia ser vista por cada pessoa naquele salão. Ele endireitou o corpo, ficou parado, não saiu,
Não voltou. Ficou travado no meio do caminho entre o que queria fazer e o que o salão deixaria fazer. Fábio foi quem se mexeu primeiro. Ele deu 2 passos em direção ao piano, o copo ainda na mão, e parou a uns 3 metros. O sorriso tinha voltado, mas era diferente agora. Menos largo, mais calculado. Interessante, ele disse, para a mesa dele mais do que para o salão. Ela sabe as notas. Um dos clientes da mesa dele riu, mas foi um riso menor, mais curto que os outros. Qualquer um aprende a apertar tecla. Fábio deu mais um passo. Não significa nada. Dona Conceição virou a cabeça na direção dele. Foi um movimento pequeno, calmo, sem urgência. Mas algo na expressão dela fez o cliente ao lado de Fábio desviar o olhar. Fábio não desviou. Ficou olhando para o piano com os olhos levemente franzidos, tentando encontrar o erro, o tropeço, a nota errada que ia justificar o que ele tinha dito antes. Que ela não sabia tocar. Que era garçonete e sempre seria. Que o máximo que conseguia era servir o uísque. A música não deu o erro. A música continuou perfeita. A segunda frase do Noturno chegou, a mais conhecida, a que a maioria das pessoas que já ouviu Chopin uma vez na vida reconhece sem saber o título. E quando ela chegou, uma coisa aconteceu que ninguém planejou e ninguém poderia ter planejado. Uma menina de uns 7 anos, sentada com os pais numa mesa do fundo, soltou a mão da mãe, pousou o queixo na palma da mão e ficou olhando para o piano com aquela expressão que só criança tem, de coisa que para o mundo. A mãe da menina olhou para a filha, depois olhou para o piano, depois olhou para Fábio, e foi a primeira vez na noite que o empresário não teve resposta. Marcos recuou 2 passos em silêncio e ficou parado perto da parede. Seu Arnaldo, do outro lado do salão, cruzou os braços e respirou fundo. Renata estava na metade da peça, e o salão inteiro, sem combinar, sem perceber, tinha escolhido um lado. Fábio não gostou do silêncio. Não era o tipo de homem que sabia ficar em segundo plano. 20 anos construindo empresa, fechando contrato, presidindo reunião. Sempre o mais alto na sala, sempre o que definia o tom da conversa. O silêncio que tomou conta do restaurante naquele momento era um tipo que ele não reconhecia, porque nunca tinha sido causado por outra pessoa na presença dele. Ele deu um passo para frente. Tá bem. A voz saiu mais alta do que a música, calculada para isso. A moça sabe tocar. Parabéns. Algumas cabeças viraram na direção dele. A música continuou. Mas vamos ser honestos aqui. Ele abriu os braços, chamando o salão de volta para ele. Qualquer pessoa com aula básica toca essa música. É o tipo de coisa que aprende em escola de bairro, curso de fim de semana. Ele deu uma risada curta. Não precisava de tanto drama. Um dos clientes da mesa dele assentiu, aliviado por ter uma saída. Eu fiz uma proposta justa. Fábio ergueu o copo. Um salário pelo serviço. A moça tocou, combinado cumprido. Posso deixar o dinheiro com o gerente. Ele virou para Marcos. Marcos, quanto ela ganha por mês? Marcos abriu a boca. Fechou. Pode deixar que eu pago. Fábio botou a mão no bolso interno do paletó, com a confiança de quem está encerrando um assunto. Contrato cumprido. Pode continuar o jantar. Era um movimento elegante. Ele sabia disso, transformar a derrota em generosidade, reposicionar como o homem que honra a palavra, encerrar o episódio antes que virasse mais alguma coisa. Era o tipo de saída que ele tinha usado em reunião, em negociação, em qualquer situação onde o terreno tinha começado a escorregar. 2 clientes de mesas diferentes voltaram a atenção para o prato. Uma conversa recomeçou no fundo. Fábio respirou satisfeito. Garçonete, ele chamou com um sorriso de volta no lugar. Quando você terminar, pode trazer a conta e pode colocar uma sobremesa para minha mesa, por conta da casa. Ele virou para os clientes com um piscar, já que a noite foi tão cultural. A risada voltou. Menor, mais educada, mas voltou. E foi exatamente nesse momento que a música parou. Não terminou. Parou.
O silêncio que veio foi diferente do silêncio de antes. Esse tinha peso. Esse tinha intenção. Renata tirou as mãos do teclado devagar, colocou-as no colo, endireitou as costas, e então, pela primeira vez, desde que tinha sentado naquele banco, virou o rosto na direção de Fábio. Ela olhou para ele por um momento sem dizer nada, e então falou. Eu ainda não terminei. O salão segurou o ar. Fábio abriu a boca. Fechou. Inclinou levemente a cabeça como se tivesse ouvido errado. O quê? Eu parei no meio da peça. A voz de Renata era calma. Não agressiva, não trêmula. Calma do jeito que água funda é calma. Eu ainda não terminei. Moça, você já tocou o suficiente para... O noturno em mi bemol maior de Chopin tem 3 minutos e 40 segundos na interpretação padrão. Ela continuou, sem elevar o tom. Eu toquei 2 minutos e 8 segundos. Ainda falta mais da metade. Alguém no fundo do salão soltou um som baixo. Não foi riso, foi reconhecimento. Fábio franziu o senho. Tá bom, então termina. Eu vou terminar. Ela não se moveu. Mas antes eu quero que o senhor saiba com quem o senhor está falando. Eu sei com quem eu estou falando. Não sabe. A segurança com que ela disse aquilo fez a mesa de Fábio ficar quieta de vez. Renata se levantou do banco devagar, ficou de pé ao lado do piano de frente para o salão, sem pressa. Me chamo Renata Borges. Estudei piano clássico por 15 anos. Fui bolsista do Conservatório Estadual de Minas Gerais. Toquei em 8 estados brasileiros. Fui selecionada aos 22 anos para um concerto no Teatro Municipal de São Paulo. Ela pausou. 1 mês antes do concerto, recebi um diagnóstico de distonia focal na mão direita. A carreira encerrou antes de começar. Ninguém falou nada. Passei 4 anos aqui nesse restaurante carregando bandeja, 4 anos sendo invisível, e hoje o senhor achou que era engraçado me humilhar na frente de todo mundo. Ela não apontou, não precisou. Achou que eu era só mais uma garçonete que não prestava para nada. Fábio tinha o copo parado no ar, o gesto de brindar esquecido no meio do caminho. Eu não sabia, ela concordou. Porque o senhor não perguntou, porque para o senhor isso não importava. Eu era invisível antes de abrir a boca. Dona Conceição, da mesa ao lado do piano, abriu a bolsa devagar e tirou o celular. Virou a tela para Renata com uma foto. Era o programa do concerto, o mesmo que seu Arnaldo tinha guardado na prateleira. Dona Conceição tinha fotografado antes de Renata guardá-lo. Posso? Ela perguntou baixinho. Renata assentiu. Dona Conceição ergueu o celular e mostrou a foto para o casal na mesa ao lado. A mulher se inclinou para ver. Leu, olhou para Renata, olhou para Fábio. O homem que filmava tudo desde o início virou a câmera para a tela do celular de Dona Conceição. Isso é ela? Ele perguntou. Esse é o programa do concerto. Dona Conceição disse com a mesma calma de professora de 20 anos. Com o nome dela, a data e o teatro. Fábio olhou para a foto. Depois olhou para Renata. Depois olhou para o salão que olhava para ele. Olha, ele começou. Eu vou terminar a peça agora, Renata disse, e sentou de volta no banco. Quando as mãos de Renata tocaram o teclado de novo, foi diferente. Não era a mesma música de antes. Tecnicamente era, as mesmas notas, o mesmo Chopin, o mesmo noturno, mas quem estava ouvindo agora sabia quem estava tocando, e isso mudou tudo. A melodia voltou no ponto exato onde tinha parado, sem hesitação, sem recomeço, como se a pausa tivesse sido parte da peça o tempo todo. O casal que tinha olhado para o programa no celular de Dona Conceição ficou imóvel. A mulher, devagar, colocou a mão sobre a mão do marido em cima da mesa, sem perceber que fez isso. A menina de 7 anos do fundo do salão tinha largado o guardanapo no chão e ninguém tinha pedido para ela pegar. Num canto, um homem de uns 50 anos, sozinho, com um copo de vinho na mão, pousou o copo sem beber. Ficou olhando para o piano com uma expressão que não era de surpresa.
Era de algo mais fundo que isso, o tipo de expressão que aparece quando uma música acerta num lugar que você não sabia que ainda doía. 3 mesas diferentes tinham parado completamente. Nenhum garfo, nenhuma conversa. Bebel, que tinha ficado travada perto do balcão a noite toda sem saber o que fazer, foi devagar até seu Arnaldo e ficou do lado dele. Não disse nada. Só ficou. Seu Arnaldo continuava encostado na parede com os braços cruzados. Tinha uma expressão tranquila, mas os olhos brilhavam de um jeito que ele provavelmente não percebeu. A música chegou na frase final. A mais lenta, a mais aberta, a que o Chopin usou como se soubesse que quem ouve precisa de tempo para respirar antes de terminar. Fábio estava parado no meio do salão. Não tinha voltado para a mesa. Não tinha ido embora. Ficou parado naquele lugar incômodo entre a mesa e o piano, com o copo na mão e sem ter o que fazer com ele. 2 dos clientes dele já tinham se reclinado nas cadeiras distantes, como quem não quer ser associado a nada. O terceiro cliente, o mais novo da mesa, o que tinha filmado mais cedo, tinha virado o celular para o piano agora. Não com escárnio, com atenção. Dona Conceição estava com os olhos fechados de novo, a cabeça levemente inclinada. A última nota do noturno ficou no ar. Renata deixou o pedal sustentar o som até o fim natural, até a vibração se dissipar completamente, até o silêncio ser de novo total. 3 segundos. Os mesmos 3 segundos de quando ela tinha 15 anos num festival de interior com piano desafinado e banco torto. E então, o salão explodiu. Não foi aplauso polido de restaurante. Foi o tipo de aplauso que acontece quando as pessoas esquecem onde estão. O casal da mesa central foi o primeiro. Depois o homem sozinho com o vinho. Depois a mesa do fundo, onde a mãe da menina de 7 anos batia palma, enquanto a filha fazia o mesmo sem entender direito o porquê, só sentindo que era o que precisava ser feito. Dona Conceição abriu os olhos. Não aplaudiu. Só olhou para Renata com uma expressão serena, como professora que vê aluno fazer algo que esperou por anos. Renata ficou sentada no banco por um momento, mãos no colo, olhando para o teclado. Depois levantou. Fábio ainda estava no meio do salão, sem saída elegante dessa vez. Sem o movimento de encerrar o assunto, sem o gesto de tirar dinheiro do bolso, sem o sorriso de homem que controla a situação. Estava parado com o copo na mão, num salão que tinha virado de costas para ele completamente e nem tinha percebido o momento exato em que isso aconteceu. Ele começou. O senhor pode deixar o dinheiro com o Marcos, Renata disse. Como prometeu. Não foi agressivo, foi pior, foi indiferente. A mesa dele tinha implodido silenciosamente. O cliente mais novo já estava com o casaco na cadeira, pronto para ir embora. Os outros 2 olhavam para o prato com aquela dedicação exagerada de quem finge não estar em nenhum lugar. Fábio abriu a boca de novo. Olha, eu não sabia da sua história. Ninguém me contou que... Ninguém precisava contar. Dona Conceição falou da mesa dela com a mesma voz calma de sempre. Não é preciso saber a história de alguém para tratar com respeito. O salão ficou quieto de novo. Esse silêncio era diferente de todos os outros da noite. Fábio olhou para Dona Conceição, olhou para Renata, olhou para o salão. E pela primeira vez na noite, não tinha mais nada para dizer. Ele colocou o copo na mesa mais próxima, que não era nem a dele. Enfiou a mão no paletó, tirou a carteira, contou algumas notas sem olhar o valor e pousou em cima do balcão na frente de Marcos, que ficou parado sem tocar o dinheiro. Depois pegou o paletó na cadeira, disse algo baixo para os clientes que ninguém no salão ouviu e foi em direção à saída. Na porta, ele parou 1 segundo. Não virou. Só parou. Depois saiu. A porta fechou sozinha atrás dele com aquele som suave de mola. O mesmo som de toda noite, o mesmo som de sempre, completamente ordinário. O salão ficou em silêncio por 1 segundo. Então o homem do vinho levantou o copo na direção de Renata. Ela olhou para ele. Ele não disse nada.
Só levantou o copo. Renata respirou fundo. Olhou para o piano uma vez, para aquelas teclas amareladas no canto direito que ela conhecia de cor, e foi buscar a bandeja. O resto da noite passou num ritmo diferente. Não foi mágico. Não foi o tipo de coisa de filme onde tudo muda de uma vez e a protagonista sai sambando pela porta. Renata foi buscar a bandeja, atendeu as mesas que precisavam, trouxe conta para quem pediu, fez o trabalho. Mas alguma coisa tinha mudado no ar do restaurante. As pessoas a olhavam diferente, não com pena, não com curiosidade, com atenção, como se tivessem visto algo que não esperavam ver e ainda estavam processando. Quando o salão começou a esvaziar, Dona Conceição foi a última a se levantar. Deixou a gorjeta na mesa como sempre, valor generoso como sempre. Mas antes de ir, parou ao lado de Renata, perto do balcão. "Você tem cartão? De visita?" Renata quase riu. "Não. Anota seu número aqui." A senhora tirou um caderninho pequeno da bolsa. Renata anotou sem perguntar por quê. Havia algo na postura de Dona Conceição que dispensava explicação. A senhora guardou o caderninho, pegou a bolsa e foi em direção à porta. Parou com a mão na maçaneta. "Você tocou bonito essa noite, Renata." A porta fechou. Seu Arnaldo apareceu ao lado dela com um pano de prato no ombro, como se a noite toda tivesse sido uma sexta qualquer. "Pode ir, eu fecho." Ela foi. Saiu pelo corredor de serviço, pegou a mochila no armário, desceu a escada dos fundos. A noite do lado de fora era fresca, o tipo de frio leve de Minas que não pesa. Ela ficou parada na calçada por 1 minuto, olhando para o nada. A mão direita estava quieta. Ela fechou e abriu os dedos uma vez, devagar, quieta. 3 semanas depois, a vida de Fábio tinha encolhido de formas que ele não esperava. O vídeo que o cliente gravou circulou rápido, primeiro nos grupos de WhatsApp, depois nas redes. Não com edição dramática, não com legenda sensacionalista. Só a cena. O suficiente. 2 dos clientes que estavam na mesa naquela noite pediram desculpas publicamente nas redes sociais pelo próprio silêncio. Um parceiro comercial de Fábio mandou uma nota de distanciamento. Ele nunca voltou ao restaurante. Renata não acompanhou nada disso de perto. Soube pelos colegas, por mensagem, de forma fragmentada. Não sentiu satisfação específica. Só uma espécie de encerramento, como fechar uma janela que ficou aberta tempo demais. O que ela sentiu de verdade foi outra coisa. Dona Conceição ligou 12 dias depois, direta como sempre. "Tem uma aluna que desistiu. Tem um recital de fim de ano no Conservatório Municipal. Faltam 4 meses. Você topa?" Renata ficou em silêncio por uns 3 segundos. "Não toco em público faz 12 anos. Eu sei. Tocou na semana passada." Ela não tinha resposta para isso. "Você não precisa largar o emprego agora," Dona Conceição continuou. "Você não precisa decidir nada de grande. Só precisa aparecer na terça-feira às 10 da manhã no conservatório e ver como se sente." Na terça-feira às 10 da manhã, Renata apareceu. O recital foi numa tarde de sábado, 4 meses depois. Sala pequena, umas 60 pessoas. Nada parecido com o teatro municipal que ela tinha imaginado aos 22 anos. Seu Arnaldo foi. Bebel foi. A mãe de Renata veio de Uberlândia de ônibus e ficou na segunda fila com um lenço no bolso que usou 3 vezes. Renata tocou por 28 minutos. No final, o silêncio durou 4 segundos antes do aplauso. 1 a mais do que quando ela tinha 15 anos. 2 meses depois do recital, ela estava saindo do conservatório depois de uma aula quando um homem encostado num carro na calçada falou em voz alta para ninguém específico: "Aula de piano? Que perda de tempo! Quem vai viver de música hoje em dia?" Era para a filha dele, adolescente, que saía do conservatório ao lado de Renata com a partitura embaixo do braço. A menina abaixou a cabeça. Renata parou, olhou para o homem, olhou para a menina. "Qual peça você está estudando?" Ela perguntou para ela.
A menina levantou a cabeça, surpresa. Debussy, Clair de Lune. É difícil? Bastante. E você tá conseguindo? A menina hesitou. Tô chegando perto. Renata assentiu. Chegar perto já é muita coisa. E foi embora. Não disse nada para o homem. Não precisava. Essa história me afetou de um jeito que não esperava. Eu vi uma mulher passar 12 anos carregando um silêncio que não era dela. Não foi fraqueza, foi sobrevivência. E tem uma diferença enorme entre as duas coisas que a gente só entende quando vive algo parecido. O que me arrepia não é a cena do piano. É o que veio antes. É o avental quase tirado. É a mão parada na beira da pia. É a decisão de não ir embora. A Renata não venceu porque era talentosa. Ela já era talentosa antes, e isso não salvou ela de nada. Ela venceu porque num momento em que teria sido muito mais fácil sair pela porta dos fundos, ela ficou. E isso, para mim, é a coisa mais corajosa que um ser humano pode fazer. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu algo aqui dentro enquanto assistia, o like é a forma mais simples de me dizer que estamos no caminho certo. Esse pequeno gesto faz uma diferença enorme para nós. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo agora. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Quero muito saber de onde você é, e se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. O canal tá só no começo, e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolhe uma das duas histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.